O nome dele. Palestra completa de Neville Goddard, realizada em 26 de fevereiro de 1963. A Bíblia não é um produto de seres humanos, ela não é construída pelo homem. Ela é a história da descoberta do homem pela revelação de Deus do nome imutável de Deus, e aumenta em seu valor para o homem. Em Gênesis 4 versículo 26, somos informados de que uma criança nasceu cujo nome era Enos, nascida de Sara, e os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Essa é a primeira vez que o homem começou a invocar o nome do Senhor. A palavra Enos significa homem mortal, algo que é frágil, algo que simplesmente se desgasta e desaparece. O homem mortal começou a perguntar sobre sua origem: por que estou aqui? Qual é a causa dos fenômenos da vida? A próxima vez que vemos isso é no capítulo 32 de Gênesis. Esta é a noite, nos é dito. Um homem chamado Jacó, o suplantador, lutou com Deus, e quando chegou o romper do dia, Deus disse a ele: deixe-me partir. E ele disse: não deixarei você partir até que me abençoe. E Deus o abençoou. Então ele disse a Deus: qual é o seu nome? E Deus respondeu: por que você pergunta meu nome? Ele não quis lhe dizer. Então Jacó chamou o local onde Deus o tocou de Peniel, que significa o rosto de Deus, pois disse-lhe: eu vi Deus face a face e ainda assim minha vida está preservada. Então quando o sol nasceu Jacó vacilou porque onde Deus havia tocado encolheu. Era o tendão em sua coxa. Isso é o que o homem naquele nível de consciência acreditava ser o poder criativo do universo. Hoje, 1963, você e eu somos testemunhas das coisas mais fantásticas que o homem concebeu. Mísseis no espaço que podem atingir o Sol, essas máquinas IBM, cérebro eletrônico, mais nada que o homem já tenha inventado ou trazido à luz pode se comparar a uma criança. Nada neste mundo que o homem possa conceber é comparável ao cérebro de uma criança. Pois a criança concebeu o instrumento que agora nos assusta. Temos uma bomba nuclear, mas isso não pode se comparar ao cérebro que a concebeu, não importa o que façamos com ela. Leia Gênesis 32, onde o homem uma vez pensou que o ato sexual era Deus. O próprio ato de produzir a coisa mais sensível do mundo é a forma de uma criança. Não há uma parte do mundo em que alguém não tenha erguido imagens fálicas em sua adoração a Deus. Agora nos voltamos para o livro do Êxodo, onde o nome muda porque ainda não foi revelado. O homem começou a invocar o nome do Senhor, mas eles não sabiam o que invocar, eles pensaram que era sexo. Leia Êxodo 3 versículo 13, 15, como Deus se revela ao seu vaso escolhido, Moisés. E Moisés disse ao Senhor: quando eu vier ao povo de Israel e lhes disser, o Senhor, vosso Deus, me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que direi? E o Senhor respondeu: eu sou quem eu sou. As palavras são todas as formas do verbo ser: eu sou o que eu sou, eu serei o que eu serei. Diga a eles: eu sou me enviou a vocês. Então, quando você vier ao povo de Israel, diga a eles que o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vocês, e este é meu nome para sempre, e eu sou. Nenhum outro. E isso levará para fora do deserto para a terra prometida. Essa foi a segunda grande revelação do nome de Deus. O homem pensou que era o ato criativo. Quem poderia negar que nada neste mundo que o homem já criou era comparável ao de uma criança a nada? E ele tem que rastrear isso de volta à sua origem do ato, e de repente ele saiu deste organismo fantástico. E então vem uma revelação de outro tipo, que o nome é Eu Sou. Então vem a revelação final, que encontramos no Novo Testamento, e ele traz algo completamente diferente que o homem não viu antes. Ele revela o nome como Pai. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o qual me deste, para que sejam um, como tu e eu somos um. Ele deu a eles o nome que era seu nome e o nome era Pai, a revelação final de Deus ao homem sobre quem ele realmente é, seu Pai. Assim falou Deus antigamente, de muitas e variadas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por um Filho. Se ele falou por um Filho, então ele é um Pai. E assim Deus fala ao homem em seus últimos dias por meio de seu Filho,
e o filho revela a esse homem que ele é o pai daquele filho, e então, e somente então, o homem sabe quem ele realmente é. Mas até que esse dia chegue, tome a segunda revelação do nome de Deus, que é Eu Sou, e use-a sabiamente. Você pode usá-la para qualquer coisa no mundo. É dito a você que se você blasfemar contra o nome dele, você deve ser apedrejado até a morte, como nos é dito em Levítico 24 versículo 16. Todo aquele que blasfemar contra o nome Eu Sou, e o nome já foi revelado em Levítico 3. Êxodo 2 revelou o nome, agora, se você blasfemar contra este nome, apedreje-o até a morte. Alguém que nasceu de uma mulher hebreia que conheceu um homem egípcio, amaldiçoou o nome de Deus, e eles ouviram para ver o que Deus diria para fazer a tal homem e apedrejá-lo até a morte. Pedra não significa que você pega pedras e joga nele, como as pessoas fazem. As pedras são os fatos literais da vida. Como eu poderia blasfemar contra o nome de Deus? Com Deus todas as coisas são possíveis, então seu nome é Eu Sou. E eu ouso dizer, eu sou indesejado, eu sou pobre, eu sou doente, eu sou completamente ignorado neste mundo. Bem, isso é blasfêmia contra Deus. Pois não é o que eu realmente quero neste mundo, ou para qualquer outra pessoa que eu ame. Então aqui estou eu blasfemando contra Deus. Sou informado em João 8. A menos que você creia que eu sou Ele, você morrerá em seus pecados. Pecado é errar o alvo. Se eu não acredito que sou o homem que quero ser, eu permaneço onde estou naquele momento de não ousar assumir que sou o homem que quero ser, e permaneço nessa limitação, então eu morro, errando o alvo. Então o ser que você realmente é, se a segunda revelação for verdadeira, e eu posso lhe dizer que é verdade, que seu nome é Eu Sou, não significa que você adora algo do lado de fora quando diz Eu sou. E no dia em que você realmente o contata como se o conceito eu você estivesse dentro de você, você sente quem você realmente é. Agora, aqui está uma história real que ouvi no último sábado. Não sou membro do Turf Club, mas vou ocasionalmente quando sou convidado e alguém me leva. Então, no último sábado, eu e minha esposa fomos levados ao Turf Club. Fui apresentado a um homenzinho que estava sentado apenas uma fileira abaixo. Um sujeito estranho, esquisito, e então me contaram sua história. Ele tinha vindo do Kentucky sem um tostão. Como ele conseguiu o dinheiro necessário para comprar um pequeno pedaço de terra, eu não sei, isso não me foi dito, mas ele comprou um pequeno pedaço de terra no condado de Ventura. Ele queria ter petróleo, então ele dormia na própria terra. Ele não construiu um pequeno barraco, ele dormia bem no chão. Com a cabeça no chão, ele ouvia óleo chegando, sentia o cheiro de óleo e às vezes voltava para casa de manhã às 6 da manhã e sua esposa estava perturbada. O que aconteceu com você? Ele estava dormindo na terra trazendo-a para dentro. Hoje o homem, eu diria que ele é 10 anos mais velho que eu, que é 68, chegando aos 70, não tem problemas financeiros. Ele doou fortunas. Ele vale mais de 6 milhões, foi o que ele mesmo me disse, mas agora ele tem outro problema, e ele esqueceu o nome de Deus. Seu problema atual é o tédio. Ele vai para a pista 5 dias por semana, de terça a sábado. Se ele perder 10 mil, não tem problema, se ele perder 20 mil, não tem problema. Mas ele está entediado e não está fisicamente bem, e ele não se lembra de como ele fez o petróleo existir em nome de Deus. Quando ele colocou a cabeça naquela terra e começou a ouvir, quem estava ouvindo? Se você dissesse a ele: o que você está fazendo? Estou sentindo o cheiro de óleo. Isso é o que ele diria. Você chamou o nome de Deus. Estou sentindo o cheiro de óleo. Estou ouvindo óleo, é o que ele diria. Ele trouxe tudo, mas não se lembra do nome de Deus. Agora ele está dizendo: estou indisposto. Ele está blasfemando o nome de Deus. Você é informado, o homem que blasfemar o nome de Deus, apedreje-o até a morte. A pedra está mostrando os fatos da vida, então ele está mostrando os fatos da vida. Você não está se sentindo bem, está? Então você vê todas as coisas erradas no mundo com ele, e você diz a ele:
Essas são as pedras, mas ele se esqueceu e aqueles ao seu redor não sabem. Ele uma vez usou o nome de Deus sabiamente e trouxe riqueza a este mundo. Ele poderia trazer saúde a este mundo se usasse o nome de Deus. É meu nome para sempre, disse Deus em Êxodo 3. Mas eu revelarei um nome ainda maior quando o homem começar a despertar, e o nome final é Pai. E assim, mostra-nos o Pai, e você ficará satisfeito. Estou há tanto tempo com vocês e você ainda não me conhece, Filipe? Aquele que me viu, viu o Pai. Como então você pode dizer mostra-nos o Pai? Então aqui eu digo a vocês, eu sou o Pai, e ninguém sabe que ele é o Pai. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Não há maneira neste mundo de você e eu sabermos que somos um, exceto por este último ato de Deus se revelando, quando ele lhe dá seu sobrenome, que é Pai. Eu sou o Pai, isso eu sei, e você será o Pai do mesmo e unigênito Filho de Deus. E quando você o vir, como eu o vi, e você o verá, e você é seu Pai, então você e eu somos um. Pois eu não posso ser o Pai do seu filho e não ser você. E essa é a revelação final de Deus ao homem neste nível. Então, Deus falou antigamente, de muitas e muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos pelo Filho. E o Filho revela a natureza do Pai. Ninguém conhece o Pai, exceto o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Até que esse dia chegue, use a segunda revelação, que é para sempre o seu nome, e use-a sabiamente, como nos é dito no Salmo 9, versículo 10. Aqueles que conhecem o teu nome confiam em ti. Se você conhece o nome é o próprio indivíduo. O nome de Deus é Eu Sou e isso é Deus. Então, esta noite, se você conhece o nome, acredite, confie em seu nome. E você ouve como se tivesse ouvido o que ouviria, se você fosse o homem que quer ser, e confie em seu nome, e ele nunca o abandonará. Aqui o nome muda quando o homem começa a despertar como Deus, e a revelação final, não conheço nenhum capítulo maior do que o 17 de João, onde ele se revela e se entrega ao homem. Pai Santo, glorifica-me contigo mesmo. Ele não quer nenhuma outra glória. É o próprio Deus se entregando ao homem, pois esse é o seu propósito. E quando ele tem sucesso em seu propósito, o homem a quem ele se entregou é Deus e Deus é Pai, a revelação final. Portanto, deve haver uma criança. Onde está a criança se eu sou o Pai? E aqui vem a criança à existência e ela é Davi, o filho unigênito de Deus. Davi, tu és meu filho, hoje te gerei. Isso está oculto no homem até o último momento quando o véu é levantado e a paternidade é revelada ao homem através da natureza do filho. Lá você vê Davi, e Davi lhe diz quem você é. Você é seu pai, ele o chama de pai, e chamando-o de pai, então o Salmo 89 é cumprido. Eu encontrei Davi e seu clamor para mim, tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. E você o vê e ainda assim não há mudança em seu eu souísmo. O eu que se torna seu pai é o mesmo eu que era antes, só que um eu muito maior. Inclui a paternidade, mas o mesmo senso de eu sou-idade. Você não mudou sua individualidade distinta, mas agora ela está ampliada para incluir a paternidade, e esse pai é Deus. E você conta isso ao mundo na esperança de que possa deixar tão claro quanto é para você. Quer você aceite ou rejeite, é verdade e o dia deve chegar, no tempo, quando cada indivíduo terá a mesma experiência e passará por tudo isso. Até que isso aconteça, use seu nome sabiamente, como nos foi revelado por meio de seu profeta Moisés no 3º capítulo de Êxodo. Use-o para riqueza, saúde ou reconhecimento, mas não blasfeme contra o nome de Deus. A menos que vocês creiam que eu sou ele, vocês morrerão em seus pecados. Então, nos é dito, eles pegaram pedras para atirar nele, porque ele os havia ofendido, que ele havia blasfemado o nome de Deus, pois ele afirmou: Eu sou Deus. Isso era blasfêmia no nível deles e eles pegaram pedras para atirar nele. Que pedras? Eles lhe disseram que conheciam seu pai. Eles conheciam sua mãe terrena, seus irmãos e suas irmãs, e eles os nomearam.
Eles disseram: E eu conheço seu pai e sua mãe, José e Maria, e eles nomearam os 4 irmãos. Eles sugeriram várias irmãs. E então eles começaram a mostrar a ele os fatos da vida, e os fatos contradiziam sua alegação. Portanto, eles o estavam apedrejando com os fatos da vida. Essas eram as pedras. Então ele desapareceu do meio deles. Ele não podia argumentar com essa mente, porque eles sabiam exatamente sua origem física, e ele está lhes dizendo: se vocês aceitarem o que eu digo, eu lhes darei o poder de se tornarem filhos de Deus, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Este verso é algo completamente diferente na fisiologia grega. Nascer do sangue, eles queriam dizer que a semente do homem se misturou com o sangue da mulher, e dessa união veio uma criança. Nascer da vontade da carne é por impulso sexual. Não nasceu assim. Nascer do homem é ter ascendência humana. Não nasceu assim. Nasceu de Deus. Algo completamente diferente, onde o homem de repente desperta dentro de si mesmo e sai de seu próprio crânio para descobrir que o tempo todo ele estava dormindo. Então você lê estas palavras em Apocalipse 1 versículo 18. E ele pensava que estava vivo e estava morto. Aqui um homem estava morto, e o tempo todo ele acreditava estar vivo. O vasto mundo inteiro, o sono é tão profundo, que ele não sabe que está dormindo. E o sono é tão profundo que ele é comparado espiritualmente a um homem morto. Então um dia, no próprio tempo maravilhoso de Deus, ele desperta a si mesmo no homem e o traz de volta, e então ele desperta pela primeira vez para perceber que durante todas as eras ele esteve morto, mas não sabia disso. Mas agora ele é ressuscitado pela misericórdia de Deus. Ele pensou que estava dormindo enquanto pensava que estava acordado, e ainda assim ele estava morto. Enquanto isso, você que se acha vivo, tente este princípio pelo uso do nome de Deus. Ele não falhará com você, eu prometo que não falhará. Para começar, tenha isso em mente, e você pode ter riqueza esta noite e tê-la fortemente segurada, móveis, joias, peles, mas você a deixou quando veio aqui esta noite, deixou-a onde quer que você tenha essa riqueza externa. Você pode ter ações e títulos, eles podem estar segurados, mas você os deixou onde quer que estejam, talvez em cofres, suas casas. Parado aqui há cerca de 2 anos, deixei esta plataforma e olhei para fora e vi essas chamas enormes e todas essas belas casas queimando. Elas foram todas deixadas para trás onde quer que as pessoas estivessem, todas consumidas em questão de momentos. Mas uma coisa você não pode deixar para trás, e você sempre leva com você depois de encontrar o nome. Você pode ir a qualquer lugar onde possa deixar para trás seu eu sou? Aonde você pode ir neste mundo onde deixará para trás o único poder do mundo, eu sou? Aqueles que conhecem teu nome confiam em ti. Não no banco, não em sua posição social, financeira, intelectual ou qualquer outra posição. Confiam em ti. Quem é você? Eu sou. Então, todos que vieram aqui esta noite trouxeram esse nome com eles. Quando você sair daqui, você vai levá-lo com você. Talvez você não saiba que o carregou com você. Você pode ter um tesouro e não saber que o tem. Se eu tivesse $1 bilhão depositados no banco, mas não soubesse, eu poderia morrer de fome por falta de $1, e ainda assim, eu poderia assinar um cheque se soubesse que o tinha, e o retiraria para minha necessidade terrena. Você não pode deixar para trás o nome de Deus. Ele se colocou em você, seu próprio ser, seu próprio eu sou, isso é Deus. E porque é Deus, não blasfeme contra o nome. Use-o sabiamente, use-o amorosamente, e eu lhe digo, o que você está ouvindo? E você me diz, estou ouvindo isto e aquilo, ou estou pensando isto e aquilo. Bem, cuide para que o que você está ouvindo, sentindo, o que você está pensando, esteja em harmonia com seu ideal mais elevado. Pois você o extrairá assim como este homem extraiu seu óleo deste pequeno pedaço de terra, e hoje ele vale milhões, mas entediado. Você será capaz de usá-lo sabiamente durante seus dias terrestres, e talvez nesta encarnação o final seja revelado a você, mas somente Deus sabe quando ele revela o final.
Eu posso falar sobre isso e contar a você sobre isso, mas não posso levantar a cortina para você, somente o próprio Filho pode revelar você como o Pai. Eu posso lhe dizer, você será o Pai, isso eu sei, mas não tenho poder para rasgar essa cortina e mostrar a você Davi. Ele revelará a você como o Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, exceto aquele a quem o Filho quiser revelar. Mas eu lhe direi, um dia ele vai rasgar essa cortina da mente e ficar diante de você e chamá-lo de Pai. Você saberá exatamente quem ele é, não haverá dúvida alguma em sua mente. Você está olhando para seu Filho unigênito. Gerado não por nenhuma mulher neste mundo. Gerado de seu próprio ser maravilhoso, sua mente, e é Davi. E ele será exatamente como é descrito no livro de Samuel, não há dúvida sobre isso. Não consigo descrever a emoção que está reservada para você depois que isso acontecer. Você fica tão animado que não consegue pensar em mais nada além disso. Você pode entediar seus amigos, pode entediar todo mundo que conhece, porque não consegue pensar em mais nada além desse evento enorme que aconteceu com você, essa coisa celestial que aconteceu. Você pode ser um homem solteiro, um homem que nunca conheceu uma mulher neste mundo, mas de repente você é um pai. E você é um pai no verdadeiro sentido da palavra. Então você saberá que ele não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, e ele o chama de pai, e você sabe que Deus é seu pai. Ele lhe diz exatamente quem você é. Então você tem que andar na terra pelos anos restantes, fechado, porque você ainda está usando a vestimenta da carne. E embora você seja agora herdeiro de um presente de uma promessa que já foi cumprida, você ainda não pode compartilhá-la com os outros, de modo que ela não pode se tornar real ou totalmente realizada em você, até que você tire a vestimenta pela última vez. E então você é um com a hoste celestial. Todos estão destinados, você não pode se gabar disso, não pode se gabar disso, porque você não mereceu. Foi tudo o plano de Deus desde o começo, e aquele que começou uma boa obra em vocês naquele momento a completou no dia de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é Deus Pai. Portanto, se Jesus Cristo é Deus Pai, e Davi o chama de Senhor, quem é você? Você não é então Jesus Cristo? Então você percebe as palavras, e você não percebe que Jesus Cristo está em você, a menos que você falhe em passar no teste. Espero que você perceba que não falhamos em nosso esforço. Eventualmente você lerá as palavras, e a coisa toda desaparece, e havia somente Jesus. Moisés estava presente, Elias estava presente, todos eles viram a glória de Deus, e quando tudo se acalmou, havia somente Jesus. Pois ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, a glória de Deus Pai. É somente Jesus e ele tem um filho e ele está compartilhando seu filho com você, não andando na rua com você como um amigo, mas como seu filho. Ele se entrega a todos os seres do mundo, e não há como ele provar que ele realmente deu esse presente de si mesmo a você, exceto como Davi, seu filho unigênito, como seu filho. A Bíblia em miniatura está em João 3 versículo 10. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. As pessoas pensam que ele deu seu Filho unigênito e seu nome é Jesus Cristo. Não. Jesus Cristo por sua própria confissão é Deus Pai. Você me vê, Filipe, e ainda assim não me conhece. Aquele que me viu, viu o Pai. Como então você pode dizer, mostre-nos o Pai? Portanto, o Filho dado não poderia ser aquele ser que se diz Pai, e o Pai é Jesus Cristo. Quem o chamou de Pai? Davi. Então ele fez a pergunta, ninguém lhe perguntou. Ele disse, eu sou o Pai. Então onde está a criança? Então ele levanta a questão, o que vocês acham de Cristo? E eles disseram, o filho de Davi. Então por que Davi no Espírito o chama de Senhor? Se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém fez mais perguntas. Davi no Espírito o chama de Adonai, uma palavra usada por toda criança quando se refere ao seu pai. Toda criança falava de seu pai como Adonai, traduzido em inglês. Meu Senhor. Então Davi o chamou de meu pai. Então ele lhe diz quem ele é e quem Davi é em relação a si mesmo.
Então Davi vai chamar todo ser neste mundo de meu Pai. E porque Deus é um e seu nome é um, e a esse nome todo joelho deve se dobrar, você está destinado a saber que é Cristo Jesus, ou Deus Pai. Mas até que isso seja revelado a vocês, usem o nome dele como foi revelado por meio do seu profeta Moisés. E quando você for até eles, diga-lhes que eu sou me enviou até você. Conduza-os para fora do deserto e para a luz, em meu nome. Quando você pode se liderar hoje, não importa onde você esteja, se você está agora perplexo, se você é indesejado, como você pensa que é, ou desempregado, como você pode estar, conduza-se desses estados de esterilidade para estados de fruição, um estado frutífero, no nome. Simplesmente assuma eu sou, e você nomeia, ouve, cheira, vê da melhor forma que pode, e na medida em que você permanece leal ao que você está imaginando e ouvindo, você realmente externalizará isso em seu mundo. Não julgue antes de tentar. Agora, se o que eu disse esta noite ofende, se estiver em conflito com o que você acreditava quando veio aqui, novamente eu volto às Escrituras. E ele os ofendeu e então o venderam por 30 moedas de prata. Deixe-me voltar ao livro de Levítico. Aqui nos é dito, se um boi chifrar um escravo, homem ou mulher, então o dono do boi deve pagar ao dono do escravo 30 moedas de prata e então o boi deve ser apedrejado. O símbolo de Cristo é o de um boi. Se a doutrina cristã ofende, bem, então ele chifra você com o que quer que ele tenha a dizer. E agora, tendo chifrado, o escravo será censurado, que ele deve ser vendido por 30 moedas de prata. Então, você sempre cumpre as Escrituras. A palavra sempre será cumprida. O protótipo de Jesus Cristo foi José, e ele foi vendido por 20 moedas de prata. 20 significa expectativa frustrada. 30 é a perfeição divina. Reduza para 3 e 3 também está associado à ressurreição. No terceiro dia, a terra se levantou das profundezas. Então, aqui, se eu te ofender com o que eu disser, então me faça sentir arrependido pelas minhas 30 moedas de prata, pois as Escrituras são todas sobre mim. Pois se o boi chifrar e de alguma forma machucar um escravo, então o boi deve ser apedrejado com os fatos da vida. As pessoas sempre jogarão tijolos em você e o lembrarão de quando te conheceram, ou mesmo como te conhecem, pois todos nós somos limitados a usar essas vestimentas. Nenhum homem neste mundo pode me dizer enquanto usa a vestimenta que ele não é limitado. O presidente Kennedy está assustadoramente limitado em seu cargo como presidente. Tijolos estão vindo por todo lugar, o que ele prometeu em sua campanha para obter o cargo e o que ele cumpriu. E o conflito entre o que ele prometeu e o que ele cumpriu até agora, você poderia jogar todos os tijolos do mundo nele. E ele está totalmente ciente disso. Você pode atirar no Papa, atirar na Rainha da Inglaterra, atirar em qualquer pessoa neste mundo pela falta de ambição dela. Se eu te levasse para o meu segredo e te contasse minha ambição, e você, como amigo, soubesse que eu não a realizei, e você me jogasse todas as pedras do mundo, e me lembrasse do que eu te disse contra o que eu conquistei, isso é verdade para todos os seres no mundo. No entanto, quer você os conquiste ou não, volte e aplique este princípio para a realização dos seus sonhos. Posso dizer-lhe, no meu próprio caso, pequeno como tem sido, tudo tem sido quando fui fiel ao uso do nome de Deus. Quando ousei assumir que sou o que no momento a razão nega e meus sentidos negam, e permaneci fiel a isso, então invariavelmente percebi isso. Houve inúmeras vezes em que não fui fiel a ele. Eu fiquei na costa, como todos nós ficamos na costa depois de um tempo. Então, de repente, somos levantados e temos que voltar a usar o nome. E então, aqueles que conhecem o teu nome confiam em ti. Não em nada fora de ti. E o teu nome é Eu Sou. E é seu nome para sempre e para sempre. Então, coloque sua confiança no nome de Deus ao sair daqui esta noite na crença de que você já é o homem, a mulher que você gostaria de ser e ver o mundo como você o veria, se fosse verdade. E na medida em que você permanecer leal a essa suposição, nessa medida você irá externalizá-la e colhê-la como fruto dentro deste mundo. Agora, vamos entrar no silêncio. Obrigada por assistir. Paz e bênçãos na vida de todos. Até a próxima.